Hoje eu vim falar sobre a quinta temporada de Stranger Things, a última temporada. Vim falar também sobre teorias, sobre os personagens e o que deve ou não acontecer, pelo que a gente já, já sabe. Vamos começar pelo Will, que possivelmente ele deve ser um dos grandes destaques dessa temporada, né? O arco dele deve ser finalizado aqui, já que lá na primeira temporada ele foi encontrado entubado com um bicho no estômago dele. A gente não sabia como ele tinha chegado nesse bicho. Agora a gente sabe, porque ele estava na dimensão, no mundo invertido, que tá congelado no tempo, no dia 6 de novembro de 1968, se eu não me engano, que é o dia em que a 11 fez contato com o Demogorgon lá no laboratório de Hawkins. E o Will ele foi pego pelo Vecna e entubado com esse bicho, e o Vecna alimentou ele com certas bichos ali, né, partes, eu acho, do Devorador de Mentes. Já que o Vecna, quando ele já que a peça original de Stranger Things mostra que o Vecna, ele era uma criança inocente, né, e tal, e aí ele foi, e aí o que aconteceu? O pai do Dr. Brenner, ele era, acho que um navegador de navio, e o navio dele acabou ficando preso lá na Dimensão X. Aí ele voltou e falou, né, com o Brenner, falou que tudo o que ele viu, aí o Brenner ficou obcecado em querer ir para essa dimensão. Aí tinha um espião russo que fugiu com uma espécie de tecnologia para a caverna onde a Max está. E aí e aí o Henry, ele foi para lá, ele teve contato com o Devorador de Mentes, e ele acabou ganhando os poderes. E assim, como o Will desenhava o Devorador de Mentes, ele também desenhava, ou seja, ele já tinha ganho os poderes, e todas as crianças que vêm em seguida são tentativas de tentar recriar o poder do Vecna para poder abrir a dimensão X. E foi isso que o Vecna fez com o Will, porque o Wilton, na primeira e segunda temporada, ele era aquele garoto fofo, meigo, que sempre era a alma do grupo. Ele era tipo o menino alegre que chamava pra jogar Dungeons and Dragons. Ele era sempre a vítima, tanto do Demogorgon quanto do Devorador de Mentes, aquele bicho tornado que entrava nele. Então, e na quarta temporada, ele foi resumindo sobre o gênero dele, sobre tipo, ele ser gay, sobre ele amar o Mike, e sabe, ele chorar escondido. E o Mike também, ele se afastou muito do que ele é, porque o Mike, ele é um líder nato, ele que lidera o grupo, ele que bola os planos, né? Mas ele foi resumido só ao namorado da 11. Aqui não. Aqui a gente vê o arco também do Dustin, porque o Dustin, ele sempre foi aquele menino alegre que bolava as tecnologias, os rádios, né? Só que aqui, de todos os personagens, ele foi o que mais sentiu a morte do Ed, porque a morte do Ed foi algo muito triste pra ele. E todo mundo fala, ele tá chato, ele perdeu a essência dele, ele diz que não, ele tá em luto, porque cada um lida com um diferente. Não é que ele perdeu a essência, ou que ele tá chato, não. Ele ainda é o mesmo Dustin, o mesmo alegre e tal. Só que ele tá em luto, ele tá revoltado com o sistema, ele quer rever o Clube Hellfire, porque ele sabe que o Ed é inocente, o Ed não fez nada. Só que ninguém sabe, porque se as pessoas mais soubessem do mundo invertido, que bichos podem abrir portas na sua casa e pegar seus filhos, e aí ia ser um pânico total, né? Porque Hulk está totalmente exilado do mundo afora, as fendas foram tampadas com barras de ferro, o comércio foi muito afetado tanto que o Murray, ele tá o contrabandeando mercadoria para Robin, para o Steve, para todo o pessoal lá na estação de rádio, que eles estão usando como base para bolar os planos no mundo invertido. E o Dustin, né, ele foi definido pelo Lucas, o Mike e o Will, que chegaram para intimidar os valentões, e o Lucas aqui tinha uma escolha, ou ele ficava com os populares para ser famoso, para ser popular, ou ficava com seus amigos de infância. Ele escolheu seus amigos de infância para ficar com eles, né? E o Will aqui, ele é a parte fundamental, porque ele sente aqui no pescoço, quando uma pessoa vítima do Vecna vai vir. E ele viu isso com a Holly, porque ele viu pelos olhos da Holly, ela brincando naquele brinquedo, e no mesmo dia a Holly foi pega, né? A Holly foi capturada pelo Vecna, porque o Vecna ele quer pegar a criança para meio que dar
dar poderes dela de alguma forma. Nós também temos a 11 treinando esses poderes. Agora ela pode, sei lá, explodir cabeças, ela pode voar, assim, dando impulso. Ela está bem mais forte do que, né, já na quarta temporada. E uma coisa é que ela pode fechar e abrir portais do mundo invertido, coisa que o Vecna não pode. Também nós temos o exército, né? O exército está lá no mundo invertido, fazendo a fenda, porque a fenda pelo mundo real e a fenda do mundo invertido foi aberta. E o Vecna quer isso. O Vecna, ele não luta mais, tipo, mais fazendo ilusões no plano né, psíquico, psíquico, psíquico astral. Ele entra, ele entra literalmente na cabeça das pessoas, ele se manifesta fisicamente para pegar as suas vítimas. E foi isso que ele fez com a Holly e com várias outras, né, crianças. Aí a 11 e o Hopper, eles foram até aquela base para poder descobrir o que tinha. E lá naquela base, que quem? A 8, né? E lá na quarta temporada, quando o Dustin, o Lucas, o Mike e o Will estão jogando no Dungeons and Dragons, eles jogam um dado e dá 11. A 11 não seria o bastante para parar o Vecna, né? Já que tá bem mais forte do que ela. Aí depois eles jogam 8, né? O 8 que é o número 8. E o 1 provavelmente é o Will. Porque a gente vê que eles bolam um plano para poder pegar as crianças e levar para um lugar seguro. Infelizmente, não dá certo, porque tudo que acontece no Dungeons and Dragons tende a acontecer também na série. Assim, o Mike falou para Holly que, que o personagem dela podia abrir portais. Possivelmente essa vai ser a habilidade da Holly quando ela for libertada, né? E até porque isso está acontecendo quase no mesmo dia do aniversário do desaparecimento do Will, né? E o Lucas fala que o Vecna não deixa pontas soltas, não é uma coincidência. Ele não deixa, sabe, ele não deixa nenhuma, sabe, uma ponta solta, não, é, não, não existe nenhuma coincidência. Então o Vecna tem algum plano, ele quer invadir o mundo real. E do outro lado também nós temos a Max, porque a Max estava indo de memória em memória e ela viu a música que estava tocando. Lá naquela hora em que os Batmans avançam, porque ela ia acordar. Mas o portal fechou bem na hora porque a música parou. E depois ela foi até aquela caverna onde o Vecna não entra. Ele tem medo de. Ele tem medo de ir lá, né? Por quê? Porque será que tem uma coisa lá que ele tem medo, uma coisa a gente não sabe ainda. Mas ele estava apavorado, ele não entra naquela caverna por algum motivo, né? E agora tanto a Holly quanto a Max estão presas ali, tentando achar alguma forma de sair. E no episódio 4, né, nós vemos finalmente o Will usando os poderes, né? Ele ficando com os olhos brancos e ele matando vários Demogorgons que nem o Vecna, tipo, matando os braços assim, mas ele matou os Demogorgons em lugares diferentes. Eles estavam perto do Thanos, um tava com a Robin lá longe, outro tava com o Lucas no túnel, outro tava no mundo invertido. Ele matou 3 em vários lugares diferentes com muita força, né? Então, como falei sobre o dado, tem 11, 8 e 1, né? Porque o 20 derrota o Vecna, ou seja, 11 mais 8 dá 19, com o Will 20. O Will, a 11 e a 8 vão ser parte fundamental para derrotar o Vecna, né? Já que o Will agora está com os poderes do Vecna. Mas por quê? Será que o Vecna quer deixar o Will mais forte? Será que ele vai trocar de corpo com o Will? A gente não sabe. Ou será que o Vecna não é o vilão? Será que ele foi, sei lá, mal compreendido e ele, na verdade, tá tentando impedir uma ameaça maior? A gente não sabe, mas eu gostei muito dessa primeira parte da quinta temporada. Eu procurei sobre e tá bem legal. Eu gostei pra caramba e eu queria saber a sugestão de vocês.